Meus irmãos, graça e paz. Nós oramos a Deus para que nos dê um período proveitoso, onde tenhamos condições de considerar pelo menos alguns pontos, né? Esse é um assunto que poderia se montar um curso para tratar deste assunto, então nós vamos separar alguns pontos, um pouco do contexto histórico, de como o movimento surge, alguns dos principais expoentes, principais pensamentos, e então procurarmos ver algumas aplicações, alguns ensinos, né, instruções que nós podemos tirar para a igreja hoje. Ainda que o nosso objetivo, nós vamos tratar de um tema, né, mas ainda que não seja nosso objetivo expor um texto da Escritura, eu gostaria de começar lendo em 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 3 a 10. 1 Timóteo 6, de 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam, Paulo começa falando de gente que está ensinando outra doutrina, que não concorda com as sãs palavras, e ele termina abordando aspectos do cotidiano, né, da vida, como consequência de um entendimento equivocado a respeito da Escritura ou por seguir falsos mestres. Bom, o nosso tema é o liberalismo teológico, e liberal é um termo usado em vários sentidos. Quando uma pessoa faz referência a alguém dizendo ele é um liberal, não disse muita coisa, porque o termo pode ter uma conotação política, pode ter uma conotação econômica e pode ter uma conotação teológica, que é o caso nosso, né, que nós queremos considerar hoje. Agora, mesmo na teologia, o termo ele pode ser usado de formas diferentes. Algumas pessoas vão chamar de liberais aqueles que não têm um padrão moral elevado. Na verdade, pessoas que nós chamaríamos de libertinas, de dadas à imoralidade. Em alguns grupos, nós vamos ver pessoas se referindo a outras e dizendo que são liberais por causa de usos e costumes. São liberais porque não atentam para a vestimenta adequada dentro do padrão que se estabelece como adequado. São liberais porque se corta o cabelo, ou se deixa a barba, ou isso ou aquilo, né, dependendo do uso e costume adotado por aquele grupo. E alguns vão usar o termo para se referir a qualquer pessoa que não se enquadre naquilo que nós chamamos de teologia conservadora ou teologia ortodoxa. Mas liberalismo, como termo técnico, ele se refere a um movimento.
Um movimento que teve o seu ponto alto nos séculos XIX até a década de 20, começando a década de 30, talvez, é quando teve o seu ponto alto. E esse movimento, entre outras coisas, buscou reconstruir a fé cristã. E essa reconstrução, eu acho que a gente já pode adiantar isso, essa tentativa de reconstrução da fé cristã, na verdade, acabou criando uma outra religião, que não pode ser mais chamada de cristã. Isso porque os pilares do cristianismo acabam sendo negados nessa reconstrução, nessa nova postura. O que, na verdade, a teologia liberal tenta fazer é acomodar a fé cristã na postura dominante no mundo, na sociedade, dentro de uma determinada época. Quando o liberalismo surge, havia um certo consenso na sociedade quanto a absolutos. E isso nas várias áreas. Por isso que o liberal é usado na política, na economia, não é porque havia princípios absolutos. Havia, nesse momento, então, por parte de alguns, uma busca pela liberdade de pensamento, de sair de dogmas, de princípios, de regras absolutas, buscando, assim, a liberdade de pensamento. Num primeiro momento, isso parece até interessante e poderia ser útil na medida em que você revisa conceitos. Quando a gente estuda, né, teologia sistemática, logo lá no início, quando nós apresentamos a função da teologia sistemática, que é tripla, né, a teologia sistemática, ela busca construir um sistema completo, lógico. Depois ela busca apresentar a base bíblica que sustenta esse sistema e, por fim, ela revisa esse sistema. Ela está constantemente reavaliando para verificar se o sistema tem, de fato, sustentabilidade. É verdade que essa revisão ela é feita naquilo que nós chamamos de doutrinas periféricas, aquelas que não são fundamentais para a fé cristã, né? Aquelas que nos dividem como denominação, mas não nos dividem como verdadeira religião e falsa religião, como salvos e não salvos. Então, os primeiros movimentos que nós podemos chamar, eu acredito, de liberalismo teológico de fato, eles nascem no século XIX, com base naquilo que acontece no século XVII, no século XVIII, mas mais particularmente no século XIX. Algumas coisas que nós queremos ver inicialmente é que há alguns pensamentos importantes no movimento. Aliás, antes de continuar, o movimento para alguns, ele morreu, né, por volta da década de 30 do século XX. Mas eu prefiro dizer que ele foi arrefecido. E como movimento, de fato, ele pode ter morrido, mas os seus valores, os seus princípios, a sua influência continuou, inclusive através de movimentos que eram movimentos de reação contra o liberalismo, como a chamada neo-ortodoxia, mas que trazia junto consigo aspectos do liberalismo, tanto que ao invés de neo-ortodoxia, alguns preferiam chamar de neoliberalismo. Bom, nós vamos então considerar alguns aspectos, mas eu penso que uma coisa que nós precisamos ter em mente desde o início é que o liberalismo buscou reconstruir a fé cristã. Aquilo que era tradicionalmente ensinado, aquilo que a igreja sempre acreditou, aquilo que foi definido nos chamados concílios ecumênicos, estava agora sendo reconstruído, sendo redefinido. Por exemplo, a Trindade, que é um dos fundamentos do cristianismo, estava sendo reconstruída.
adaptada ao pensamento moderno, e a gente vai ver mais à frente um pouco mais como é que isso acontece. Porque segundo essa ideia, o teólogo ele precisa ser um pensador absolutamente livre. Não um pensador que revise conceitos para verificar se de fato eles têm fundamento, mas alguém que esteja completamente aberto a mudar tudo. E por que o teólogo liberal via assim? Porque ele entendia que a teologia precisava ir se moldando às ciências da época ou ao desenvolvimento. Então, se a sociologia está trazendo teses novas, a teologia precisa se adaptar a ela. Se a psicologia está trazendo teses novas, se a antropologia está, se a biologia está, seja lá qual área do pensamento tem trazido novo entendimento, não importando sobre que ponto fosse, a teologia precisa se adaptar a isso. Então, um ponto importante a ser considerado é que a teologia liberal, ela traz consigo a ideia da rejeição da tradição. Bem, se a fé precisa ser reconstruída, então a tradição não tem lugar. Ela não pode ser sustentada no campo teológico. E aqui nós temos algo que eu entendo ser um ponto para nós ser bastante interessante. Porque nós somos uma igreja confessional. E a confessionalidade, ela tem um aspecto de tradição. Vejam, a nossa confissão de fé, os nossos símbolos de fé, eles foram produzidos numa determinada época, com aqueles teólogos entendendo que aquilo era a expressão do ensino escriturístico. Não é? A própria confissão de fé diz que ela não é a última palavra, ela não é autoritativa, a Bíblia é que é. No entanto, apesar de estarmos aí há tantos anos, não é, com essa mesma confissão, ela ainda não foi reformada. Quer dizer, ainda não houve alguém que apresentasse de forma sustentável que a confissão precisasse ser reformada. Aliás, um dos pontos, né, que fez com que os nossos antepassados fundassem a nossa igreja foi exatamente a proposta de reforma da confissão de fé, ou a reforma dos símbolos de fé. Vejam, nós concordamos que tradicionalismo é algo negativo. E tradicionalismo é quando se mantém algo porque se mantém. Quer dizer, qual é o argumento para se crer naquilo? A gente sempre creu assim. Qual o argumento para continuar fazendo algo? Nós sempre fizemos assim. Isso é tradicionalismo. Agora, a tradição, ela tem as suas razões, as suas bases, inclusive escriturísticas, seja explícita, seja por inferência. A tradição mostra que a igreja não pode querer a cada geração reinventar a roda, que ela tem que estar mudando toda hora, buscando coisa nova, aqui está a verdade, ali que está, não é essa, não é aquela, e isso, é claro, vai produzir uma identidade fluida, uma identidade que está mudando o tempo todo. Nós não devemos buscar ensinar um novo caminho em todo o tempo, mas ensinar o que os nossos antepassados, fundamentados na palavra de Deus, ensinaram. Agora, é claro que isso precisa ser aplicado aos novos desafios. Cada tempo traz os seus desafios e o papel que temos é buscar na Escritura o seu ensino e então perguntar como aplicá-lo hoje. Para a teologia liberal, no entanto, a tradição deve ser rejeitada completamente. Se tradicionalmente a igreja ensinava a divindade de Jesus Cristo, que ele era ao mesmo tempo homem e Deus, que essa doutrina foi consolidada naquilo que nós chamamos dos antigos concílios, como, por exemplo, o de Calcedônia, o de Nicéia. Bem, se isso não se encaixa no novo modo do mundo pensar, se isso não se encaixa
na maneira como o homem moderno vive e pensa, então isso precisa ser rejeitado e um novo entendimento precisa ser buscado. Assim a gente pode ver que o liberalismo não é uma coisa boa, não é um avanço, porque ele não busca melhorar, desenvolver, ele busca reinventar. Outro ponto importante é que os liberais trabalham numa perspectiva daquilo que eles chamam de cristianismo prático. E vejam, há diversos pontos no liberalismo que eles soam muito bem. E por quê? Porque o cristianismo precisa ser prático. Agora, qual é a grande questão aqui? A grande questão aqui é o seguinte: a gente vai ver mais à frente que o pai do liberalismo, ou o precursor do liberalismo teológico, e como eu não sou alemão, nem falo alemão, então alguns nomes aqui não vão ser pronunciados exatamente como o alemão pronunciaria, né? Mas o Schleiermacher, ele foi criado num ambiente de um movimento chamado pietismo. E o que o pietismo buscava na Alemanha? Ele entendia o seguinte: a igreja tem uma boa teologia, mas é fria. O nosso papel é apenas decorar as perguntas do catecismo, aprender versículos bíblicos, aprender uma doutrina, mas não há vida de oração, não há comunhão com Deus, não há prática. Então, o que o movimento pietista inicialmente começou a fazer? Depois há uma série de distorções, e o pietismo não é o nosso assunto, então não vou me alongar nisso, mas o que o pietismo começou a propor? Quer dizer, nós temos uma boa teologia e então, com base na teologia, vamos desenvolver uma vida prática. Agora, quando o liberalismo diz que é preciso criar um cristianismo prático, ele também diz o seguinte: por que o cristianismo precisa ser prático? Porque dogmas dividem, a prática une. Então, por aí a gente já vê que é diferente do pietismo. Apesar de Schleiermacher ter sido criado num ambiente pietista, um pai pastor pietista, ele foi criado num lar sobre essas teses, ele aproveitou a ideia do prático, mas abandonou a ideia desse prático estar fundamentado em uma doutrina. Esse é um pensamento liberal muito forte. Dogma divide. E dogma divide? Divide. Claro que divide. Alguns dogmas que não são fundamentais para a fé cristã, divide os presbiterianos de batistas, de metodistas, de anglicanos, de episcopais. Dogmas que são fundamento da fé cristã dividem crentes salvos de membros de seitas de religiões pagãs. Então, de fato, o dogma divide. No entanto, em pontos e em momentos em que a divisão se faz necessária. A teologia liberal, ela é por si só ecumênica. Ela vê pontos práticos comuns em todas as religiões. E é por isso que ele acaba preferindo a prática ao dogma, porque o dogma divide, mas a prática pode unir pessoas de matizes doutrinárias diferentes. Então, isso vai levar, entre outras coisas, ao surgimento de algo que ficou conhecido como evangelho social. E o que o evangelho social propunha? A sua perspectiva era a de não mais falar do evangelho ao pecador, falar de salvação, trabalhar pelo resgate do perdido, mas o seu papel era trabalhar pelo resgate do pobre, daquele que estava em situação econômica difícil. Não é incomum ver pessoas afirmando que assim, ainda hoje, que assim que Cristo
fez a opção pelos pobres. E a igreja precisa fazer a mesma coisa. O que é pecado dentro dessa perspectiva? Pecado é a exploração do patrão sobre os seus empregados. O evangelho é aquilo que vai solucionar essa exploração. Ainda que a igreja tenha responsabilidades sociais, ainda que a igreja tenha aspectos práticos da aplicação da doutrina no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros, e também responsabilidades sociais, responsabilidades de denunciar a exploração quando ela acontece, a corrupção, de trabalhar no sentido de promover a justiça, isso não pode limitar o evangelho propriamente, a pregação que transforma. Quer dizer, do contrário, o máximo que a igreja vai conseguir fazer é mandar pessoas bem alimentadas para o inferno. A culpa que a palavra de Deus nos fala é a culpa de um homem pecador perante um Deus santo, e não a de um empresário ganancioso que oprime o seu trabalhador para que ele possa dar o máximo de lucro possível. Vejam, é claro que isso também é pecado. Mas esse não é o único pecado. Não é o foco do pecado. O próprio trabalhador pode estar em pecado, inclusive em relação ao seu patrão, quando ele não cumpre com as suas responsabilidades. O evangelho social transformou as missões em apenas ação social, esquecendo completamente a evangelização. Num determinado seminário, eu vi um aluno, numa reunião de oração, pedindo oração pelo trabalho que ele estava fazendo no final de semana em uma igreja, e o seu pedido de oração era o seguinte: o meu projeto para esse trabalho é um projeto social. Mas eu cheguei lá e a igreja está espiritualmente destruída. Foi feito um trabalho ruim, a igreja foi dividida, ela tem pouco conhecimento, pouco envolvimento com a obra, com os cultos, com o reino, e ele disse assim: e agora eu estou em dúvida sobre o que eu trabalho. Se eu tento revitalizar a igreja ou se eu insisto no meu projeto social. E aí ele disse o seguinte: a minha inclinação é continuar com o projeto social. Vejam, essa era uma questão que, sob o meu ponto de vista, não deveria haver dúvidas. Há uma igreja que precisa tratar o seu pecado. Há uma igreja que precisa ser fortalecida na sua espiritualidade. Isso deveria ser prioridade. Desta forma, há uma ênfase no cristianismo prático em detrimento da doutrina, e essa é uma característica do liberalismo. Outra coisa que nós podemos colocar aqui, e esse é o ponto eu acho mais importante, e ainda vamos abordá-lo um pouquinho mais à frente, que é a forma como a teologia liberal entende a palavra de Deus. Para os liberais, Bíblia e palavra de Deus não são a mesma coisa. A Bíblia não tem autoridade. E isso nasce, ou tem a base, vamos dizer assim, no iluminismo. Porque no iluminismo, Kant, ele construiu um muro que dividiu as coisas em dois mundos. Um mundo ele chamou de mundo dos númenos, e o outro mundo ele chamou de mundo dos fenômenos. No mundo dos números ele colocou tudo o que é metafísica, Deus, tudo que é matéria de fé, tudo que não pode ser comprovado pela razão, pelos órgãos dos sentidos, está lá daquele lado do mundo. E o mundo dos fenômenos, que é aquela história que a gente consegue averiguar. Bom, no liberalismo, o que é que acontece? Você tem Deus do lado de lá do muro. A Bíblia está do lado de cá do muro.
Então a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Dentro da teologia liberal, não há, de fato, revelação de Deus. E o que eles começaram a fazer de início foi buscar algo da palavra de Deus naquilo que nós chamamos de Bíblia. É claro que esse não foi o conceito estabelecido do dia para a noite, né? Isso é fruto de pelo menos 2 séculos de discussão, começando lá no século XVII, né, com o Iluminismo. E além disso surgem alguns pensadores que começam a analisar a Bíblia no seu aspecto histórico, dizendo que ele tem que passar pelo crivo da história, porque é a história que vai dar o verdadeiro sentido da vida. Uma das pessoas que começou, um dos pioneiros, foi um cidadão chamado Johann Salomo Sandler. Ele apresentou a ideia de que a Bíblia e a palavra de Deus são documentos distintos. A Bíblia é o documento humano, é o registro humano. Então, por exemplo, se alguém acreditar que um dia Deus apareceu para um personagem que deram o nome de Moisés, se ele realmente existiu, e Deus comunicou algo a ele, isso é palavra de Deus. O registro que alguém fez sobre este episódio, esse é o modo com que o homem entendeu aquilo que ele presenciou, aquilo que ele viu. Então é preciso olhar para esse livro humano e buscar a palavra de Deus dentro dele. A palavra de Deus é o que está no meio do registro humano, de modo que o trabalho do teólogo é descobrir o que é a palavra de Deus no meio dos discursos humanos. Vejam, se alguém aqui já ouviu falar sobre e eu sei que os presentes ouviram, né, sobre Jesus como chave hermenêutica. Esse método, ele propõe exatamente isso, só que numa base um pouco diferente. O que é proposto? É dito o seguinte: a Bíblia é a expressão de entendimento humano. Mas existe coisa dentro da Bíblia que é palavra de Deus. Qual é o critério que eu vou usar? O critério que os liberais usavam inicialmente é: tudo o que é narrativa histórica é mito. Tudo o que é sobrenatural é mito. Então, os personagens Moisés, Josué não existiram, Davi não existiu, os muros de Jericó nunca caíram, não teve um Adão e uma Eva originais, não houve dilúvio, não houve ressurreição, não há nascimento virginal. Tudo que é sobrenatural, então isso tem que ser eliminado, para você tentar descobrir a essência é a palavra de Deus. Ora, o que o Jesus como chave hermenêutica faz, e o grande perigo é que soa bem, a gente aprende que Jesus, ele é a mensagem central da Escritura, que quando você prega em qualquer texto, você tem que chegar em Jesus, ou no seu ensino, ou na sua pessoa, ou na sua obra. Então, quando você ouve esse Jesus como chave hermenêutica, você diz: é isso mesmo. Só que o que esse método diz? Ele diz o seguinte: todo texto bíblico que você lê, você tem que perguntar assim: isso está de acordo com o ensino de Jesus? Não está de acordo com o ensino de Jesus, então não é palavra de Deus. A lei do Antigo Testamento mandava apedrejar o adúltero. Jesus mandou apedrejar alguém? Não, Jesus não mandou. Então isso não é palavra de Deus. A Bíblia condena práticas sexuais imorais, mas Jesus condenou? Tem algum versículo de Jesus dizendo que não pode? Não tem. Então isso não é palavra de Deus. Quer dizer, o que acontece? Esse método adotado pelos liberais, que é a base da produção teológica
do liberalismo no século XIX, veja, começa no fim do XVII, mas vai ser a base da produção teológica no século XIX, é o método que torna o entendimento bíblico subjetivo. Quem é que determina o que é palavra de Deus e o que não é? Quem está lendo. Sobre o seu, não, mas tem um critério objetivo. Critério objetivo, no caso da Jesus como chave hermenêutica, é o ensino de Jesus, que está onde? De que ensino nós estamos falando? O método vai buscar distinguir o que é palavra e o que não é palavra. Ainda de acordo com esse método, todo elemento sobrenatural tem que ser eliminado. Daí nasce o método exegético que nós chamamos de histórico crítico. Nós usamos o histórico gramatical. Quer dizer, o texto é entendido dentro do seu contexto histórico e então o ensino transportado para a nossa realidade. No histórico crítico à luz da história, você critica o texto. De que forma? Bem, Mateus diz que Jesus veio de uma concepção de uma virgem. Quando na história isso aconteceu mais alguma vez? Nunca. Então isso não é verdade. A Bíblia é um livro que deve ser questionado pela racionalidade ou pelas emoções, como qualquer outro livro. Nós vamos ver que há dois grupos: aos que julgam a Bíblia pela razão e aos que julgam a Bíblia pela emoção. Bom, mas um outro teólogo, nós já falamos dele, que é o Schleiermacher. Ele foi professor na Universidade de Berlim, ele era filho de pastor, foi criado, como eu falei, num lar pietista, mas ele viveu numa época em que havia um movimento na universidade, principalmente no curso de filosofia, e ele foi aluno de teologia e de filosofia, além de lecionar na universidade, nessas duas áreas, havia um movimento cético. E cético por quê? Eles estavam vivendo, esse movimento ficou conhecido, na verdade, como romantismo, que não tem nada de romântico, no sentido em que a gente normalmente usa a palavra. Esse movimento aconteceu no seguinte contexto. Há a Revolução Industrial, e então as pessoas começam a migrar do campo para as cidades para trabalhar nas empresas. Esses filósofos, eles são defensores de uma vida de contemplação, de ir para a natureza, ficar olhando as árvores, olhando os passarinhos, numa vida assim, como que a gente diz, bucólica, de contemplação o tempo todo. E nessa contemplação, eles contemplavam tanto a natureza que aquilo estava virando culto e chegou até as vias de um panteísmo. Ora, isso fez com que eles enxergassem na natureza uma forma de relacionar-se com Deus e se tornassem céticos em relação à Bíblia, em relação à fé na palavra de Deus. E eles estavam assim por quê? Porque com o crescimento das cidades, as pessoas estavam abandonando uma vida tranquila, de paz, de silêncio no campo, para uma vida barulhenta, violenta, onde havia assassinato, suicídio, confusão. E essa reação deles, como eu disse, estava levando ao ceticismo em relação à Bíblia. É aí então que Schleiermacher escreve um livro que tem como título Fé Cristã. E o que ele faz nesse livro? Ele busca adaptar a fé cristã aos novos sentimentos do romantismo, numa perspectiva cética. E vejam, essa palavra adaptar
ela é chave na teologia liberal. É isso que normalmente se procura fazer: adaptar o ensino bíblico aos anseios da sociedade, adaptar o ensino bíblico aos ensinos ou às teorias da ciência. E nesse caso, o sentimento, para os românticos, o sentimento determinava o que era verdadeiro e o que não. Eles estavam incomodados com a cidade, porque provocava neles um sentimento de medo, de incômodo, de frustração. Por isso, o que era o certo? A vida no campo, a contemplação da natureza. O que Schleiermacher faz? Ele apresenta para eles uma forma de olhar para a Escritura assim. Se tem algo que incomoda os seus sentimentos, então isso não é palavra de Deus. Você não tem que ser cético contra toda a Bíblia. Seja cético apenas em relação à parte dela. Por exemplo, se alguém está lendo lá um relato no Evangelho e que fala sobre o sofrimento de Jesus, a sua morte na cruz, eles vão dizer assim: esse relato me deixa mal, me faz sentir mal, isso provoca em mim tristeza, então isso não pode ser verdade. Alguns talvez até diriam o seguinte: olha, essa história foi inventada para assustar as criancinhas, para obrigá-las, né? Quando o pai quer fazer, você tem que me obedecer, se você não me obedecer, vai acontecer com você o que aconteceu com Jesus, ou coisas assim do tipo. Então isso não é verdade. Agora, o que isso fez? Matou a fé cristã. Ao tentar adaptar a fé aos anseios da sociedade, isso acaba matando a fé. Um outro personagem é Ritchie. E ele foi um dos maiores proponentes do pensamento liberal. Porque Schleiermacher, ele abre as portas do liberalismo. Mas o Ritchie, ele fala do liberalismo há gerações na universidade. Ele foi professor da Universidade de Berlim também, como Schleiermacher havia sido. Também tinha nascido num lar cristão. Também foi teólogo e filósofo a vida toda. E ele ensinou o seguinte: é preciso separar na Bíblia os grãos de verdade. A ideia é a seguinte: a Bíblia é uma grande floresta. E no meio desta floresta existem grãos de verdade. Então, o papel do teólogo é descobrir onde é que estão estes grãos e então transmiti-los. Outro grande autor foi Harnack, que era um historiador. Para ele, a essência do cristianismo era dupla. Isso ficou também forte no liberalismo teológico. A paternidade universal de Deus e a fraternidade universal dos homens. Ou seja, todo mundo é filho de Deus. Todos os seres humanos são irmãos. O problema disso, além de ser contrário ao ensino bíblico, é que isso destrói qualquer ideia de evangelização, de obra missionária. Porque todos são filhos de Deus. E todos são irmãos, devem ser tratados igualmente. Ele também vai dizer que há uma bondade inata no coração do homem. Todo mundo nasce bom, e essa bondade está lá. Às vezes ela é coberta, né, pelo contexto que a pessoa vive, mas ela está lá. Se houver um trabalho para trazer essa bondade de volta, ela vem. Ele vai dizer que não existe pecado original, Jesus não é Deus, não há céu, não há inferno, de modo que, o que é evangelho? Evangelho é você viver bem com os outros. Então, o ponto de missão para a igreja é ensinar as pessoas que elas devem viver bem umas com as outras, porque elas são irmãs, são filhas do mesmo Pai divino. Essa foi uma época terrível na igreja alemã para as igrejas conservadoras, os pastores mais conservadores, porque eles viram
eles encaminharam para a faculdade os seus candidatos ao ministério, né, os futuros pastores da igreja, e os viram voltar com esse tipo de ideia. Como consequência, houve, claro, uma reação, a igreja dividiu-se, mas isso cresceu. Por quê? Porque a liderança da igreja estava sendo formada assim. Então era apenas uma questão de tempo até que a liderança conservadora fosse toda substituída por uma liderança com formação liberal. Bom, algumas das principais características do liberalismo. Primeiro, quanto à pessoa de Deus. No liberalismo teológico, Deus é a fonte de tudo, Deus é o Pai de toda a humanidade, mas ele não se revelou. Particularmente, ele não se revelou em Cristo apenas no cristianismo. Há revelação de Deus em todas as religiões. Deus se faz comunicar a todos através de todas as formas de fé. De modo que o entendimento é que as pessoas podem conhecer a Deus através de ou relacionar-se com Ele, através de qualquer caminho. Sobre a trindade, não existe trindade, porque o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa distinta. Jesus nada mais é do que aquele homem pleno da presença de Deus. Aquele homem que conseguiu entender o que é viver bem com os outros. Jesus conhecia sua vocação, trouxe esse ensinamento. Ele não era um Deus encarnado, não veio morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, porque não existe pecado original, não houve queda. Vejam, se você ataca os 3 primeiros capítulos de Gênesis, o resto da Bíblia não faz sentido. Se não houve criação e queda, não há salvação, não há redenção. Sobre o Espírito Santo, ele é apenas um conceito mítico. Assim como diabo, inferno, anjos, são lendas que a igreja não deveria mais acreditar. Sobre a Bíblia, nós já falamos algumas coisas sobre o método de interpretação da Bíblia, mas a Bíblia, que não é a palavra de Deus, mas um documento humano e, portanto, passível de crítica, chega a ponto, o início da história é com gente dizendo: existem pontos de verdade aí no meio. Mas alguns chegaram ao ponto de dizer o seguinte: esse documento humano que é passível de crítica não tem nada ali que é essencialmente verdadeiro. Como consequência, os relatos históricos são fictícios. Moisés é uma lenda. Josué, Davi, Salomão, são todos personagens lendários. Tem uma história, tem um valor, é como nas fábulas. Tem uma mensagem a ser transmitida, mas não são fatos históricos. E isso é terrível porque, por exemplo, Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. E se nós não vamos ressuscitar, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Ele vai dizer: quem já morreu não foi para o céu e a gente também não vai. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que Paulo faz? Ele diz: se não há historicidade naquilo que nós cremos, então não há base, não há fundamento, isso não é real. E o que a teologia liberal faz é dizer: não se preocupe com personagens, não se preocupe com a historicidade das coisas, tente tirar uma lição disso, uma mensagem disso. Eles também vão dizer que não existe volta de Cristo. Vai voltar para quê? Não existe consumação, não existe escatologia, não tem retorno triunfal, não tem céu, não tem inferno. Essas coisas não existem. A vida é essa aqui que nós temos. Uma outra coisa que a teologia liberal diz é que teologia é uma expressão humana e não conhecimento de Deus de fato.
A teologia, ela é limitada ao conhecimento humano e uma expressão do conhecimento humano. Quando se faz teologia, não é o conhecimento de Deus que está sendo adquirido, desenvolvido e ensinado. Teologia é uma construção humana que está condicionada à cultura. O que eles vão dizer é que o autor do Antigo Testamento construiu uma teologia dentro da cultura que ele viveu. Os autores do Novo Testamento construíram uma teologia dentro da cultura que eles viveram. Portanto, isso significa que nós hoje podemos ter teologias diferentes destas, que foram produzidas no passado e que compõem a Escritura, porque nós vivemos um outro contexto. E aí que nós vamos ver pessoas falando de uma teologia norte-americana, uma teologia latino-americana, uma teologia europeia, africana, asiática, como se cada grupo precisasse de uma teologia específica para eles. Como se cada época precisasse de uma teologia específica. Ou seja, essas ênfases em teologias condicionadas à cultura, não creem que existe uma verdade universal que você possa depreender da Bíblia. Não acredita que você possa fazer teologia e essa teologia ter uma aplicação em culturas diferentes, épocas diferentes. Uma aplicação prática desse conceito, ele pode ser visto no entendimento de certas práticas que são condenadas pela Bíblia, mas que são vistas hoje como absolutamente normais, né? Elas não podem ser entendidas como aplicáveis a nós, porque elas foram feitas numa experiência humana que é diferente da nossa experiência humana. Nesse sentido, Paulo falou contra o homossexualismo, porque dentro da sua cultura, esse era o entendimento. Hoje nós vemos uma realidade diferente. Há pontos na Bíblia que falam que o divórcio só poderia acontecer em duas circunstâncias: o abandono contumaz ou o adultério. Mas nós vivemos uma realidade diferente, então hoje as pessoas podem se divorciar pelas mais variadas razões, né? A mais comum é incompatibilidade de gênios, que na verdade é a realidade de todo mundo. Nenhum gênio é 100% compatível, então todo casal sofre de incompatibilidade de gênio, porque eles não são 100% compatíveis. O mais interessante da história é que existe uma tese que diz que os opostos se atraem. Mas aí os opostos se divorciam porque eles são opostos. Os gênios não são compatíveis. Bem, que tipos de lições a gente pode tirar disso? Desses pontos muito panorâmicos da teologia liberal. A primeira coisa é que é preciso atenção com o que se ouve e com o que se lê. E por quê? Porque os liberais modernos, eles são muito sutis. Eles usam a técnica de julgar coisas. Por exemplo, eu estava, há anos atrás, ouvindo alguém numa palestra, e então ele foi fazer uma referência ao Evangelho de João e diz, por exemplo, o entendimento de João no Evangelho, e aí ele disse assim, se é que foi João que escreveu, e continuou a frase. Então, se você não está atento, você não pega o se é que foi João que escreveu. E se você não pega esse se é que foi João que escreveu, isso vem no seu inconsciente, fica lá. E ele vai colocando em doses homeopáticas os questionamentos. E quando ele faz uma afirmação, tipo, quando Cristo vier, vão estar todos diante de Jesus,
E algumas pessoas vão dizer assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí os que foram crentes aqui embaixo vão poder dizer para eles: olha, você foi salvo por Cristo. E aí então, quando essa pessoa disser: mas eu não criei nele, o crente vai poder dizer: não tem importância. Jesus morreu por todos. Então ele morreu por você também. Mesmo não crendo, você também é salvo. Aí quando há uma reação contra isso, ele faz um vídeo novo e diz assim: não, vocês não entenderam o que eu disse. Eu disse que gostaria que fosse assim, e não que vai ser assim. Todo liberal que hoje a gente vê explicitamente começou dizendo coisas e recuando. Não era isso que eu queria dizer. Vocês não entenderam bem o que eu estava querendo dizer. Então os liberais, eles são sutis, eles soltam veneno de pouco em pouco. A gente pode chamar de liberal essas pessoas no sentido absolutamente técnico da palavra? Não, porque liberal é um movimento lá do século XIX e início do século XX. Mas os conceitos liberais que nós expusemos aqui, eles estão presentes nesses modernos liberais. E é por isso que eu estou chamando-os de liberais. Uma outra coisa que é preciso é atenção com os seminários. Alguns seminários hoje, eu estava lendo um texto e o autor disse o seguinte: alguns seminários hoje se transformaram em casa de produção de monstro teológico e não casa de profeta. Os seminários eram chamados de casa de profetas. Alguns ainda hoje se referem ao nosso seminário como a casa de profetas. Mas esse autor diz: alguns seminários se transformaram em casa de produção de monstros teológicos, porque eles formam gente que sai desacreditado da Bíblia, gente que tem o afã de ser reconhecido, de ter uma posição relevante, de ser aceito pelo mundo, de ter o seu nome aceito na academia. Uma outra coisa que nós precisamos estar atentos são quanto aos sinais atuais do liberalismo, como tentativas de atualizar a Bíblia, críticas à confessionalidade, esquecendo que isso é uma confessionalidade, declarações críticas ao posicionamento firme, quando esse se faz necessário, entendendo que ele divide. Forte ênfase no social em detrimento do espiritual, entre outras tantas coisas que poderiam ser ditas à luz daquilo que nós consideramos hoje aqui. Eu quero concluir com uma frase muito conhecida de um teólogo chamado Helmut Niebuhr. Deve ser isso o nome dele. Ele definiu o liberalismo teológico em uma frase. Ele disse o seguinte: os teólogos liberais, ou o liberalismo teológico, proclama e adora um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Vou ler de novo. Liberalismo teológico proclama e adora um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Isso não é cristianismo, é outra coisa. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós vemos na teologia do século XX movimentos, particularmente a neo-ortodoxia,
liderada, tendo vários expoentes, mas liderada especialmente por Karl Barth, que foi um movimento de oposição ao liberalismo. E o que despertou essa oposição? Barth alegou duas coisas. Barth estudou com Harnack, estudou com alguns desses personagens, e ele saiu do seminário para pastorear a igreja como um teólogo liberal. E num dado momento, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele era um pacifista absoluto. E ele, então, narra dois fatos na sua biografia. O primeiro fato que ele narra é que ele estava no seu quarto, e a janela do seu quarto dava para uma praça, no domingo de manhã, e ele diz algo assim: eu estava na janela, ajeitando a minha gravata para ir para o culto, e eu vi algumas famílias da minha igreja lá na praça. E eu entendi, portanto, que eles não estariam no culto nesta manhã. E aí ele diz assim: e eu nem posso recriminá-los, porque a mensagem que eu tenho para pregar não traz alento nem ao meu coração. Como é que eu iria querer que trouxesse ao deles? Qual era a pregação que Barth tinha? Uma pregação liberal, daquelas que procura as coisinhas, os pontos na Bíblia. Era uma pregação social e não uma exposição bíblica. E aí a gota d'água foi quando um documento foi produzido na Alemanha, assinado pelos principais, pela elite pensante da Alemanha, em apoio à guerra. E Barth viu o nome de todos os seus professores lá apoiando esse documento. E quando ele recebeu esse documento em mãos, isso também está na sua biografia, ele disse o seguinte: uma ética ruim só pode ser fruto de uma teologia ruim. Então, hoje eu rompo com a teologia liberal e vou para o estudo da Escritura e dos reformadores. É aí que nasce a neo-ortodoxia. É como se você tivesse o liberalismo teológico aqui, e então você tem um movimento em direção à ortodoxia. Mas Barth não chegou à ortodoxia, porque ele continuou fazendo separação entre palavra de Deus e Bíblia. Ele continuou entendendo que Deus é Pai de todo mundo e que, portanto, pregar o Evangelho não é levar pessoas à salvação, é informar essas pessoas que elas são salvas. É mais ou menos como se alguém estivesse num lugar morrendo de fome, com uma nota de 100 no bolso, e ele acha que não tem dinheiro, e ele diz: estou morrendo de fome e não tenho o que comer. E então alguém vem até ele e não dá dinheiro para ele comer. Vem até ele e diz: veja aí no seu bolso, deve ter dinheiro. E então, quando ele enfia a mão no bolso, acha o dinheiro. O Evangelho não leva as pessoas à salvação, comunica que elas têm. E o que nós temos visto hoje é um renascimento da neo-ortodoxia, fazendo o caminho inverso, de volta para o liberalismo. Então, se Barth começou a se afastar do liberalismo, os neo-ortodoxos de plantão estão fazendo o caminho inverso. Começam enfatizando social, começam dizendo que Deus é Pai de todo mundo, e então nega o inferno, nega o nascimento virginal, nega a ressurreição, vai negando, a ponto de uma das coisas mais paradoxais hoje em dia é você ver um determinado pregador famoso aqui de São Paulo pregando por 40, 50 minutos com a Bíblia na mão o tempo todo, mas dizendo tudo que ele tem para dizer contrário àquilo que a Bíblia ensina. Que Deus, na sua graça, nos abençoe, deixando ou
fazendo, né, com que esse parasita, o Dr. Augusto Nicodemos, ele chama o liberalismo teológico de parasita, porque ele se instala não inicialmente na igreja, ele se instala especialmente na academia, e a partir daí ele vai contaminando a igreja e matando igrejas, como fez na Europa. Então a nossa oração é para que Deus nos livre deste parasita, né, nos mantendo firmes na convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, regra infalível e autoritativa, e a crença nas verdades, né, da criação, da inspiração das Escrituras, do nascimento virginal, da morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda de Cristo e da realidade da queda. Deus nos abençoe.